O fato é que alguém identifica Jesus como Jesus Nazareno, e entenda isso, isso significava alguma coisa para quem está falando, mas quando você pensa naquele cego, você descobre que essa simples informação significava muito. Veja, versículo 38. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele sabia sobre Jesus? O fato é que quando ele soube que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar. Ele entende que aquilo é uma oportunidade que ele tem de desfrutar da misericórdia e ser curado. Por quê? Ele teve acesso anteriormente para as histórias que podiam contar de curas. Ele teve acesso à informação de que ele já curara cegos. Ele pode ter tido acesso ao ensino de Jesus. Ele deve ter ouvido conversas acerca do ensino de Jesus. O fato é que ele tinha um conhecimento de Jesus incomum. Quando ele diz: Jesus, filho de Davi. E entenda isso. Aqui ele não está dizendo simplesmente que Jesus é um descendente de Davi. Essa é uma expressão que significa Jesus, herdeiro do trono de Davi. Ele era descendente de Davi, sim, através de Maria, sua mãe. Mas o fato aqui é que em 2 Samuel capítulo 7, havia sido feita uma promessa de que um herdeiro de Davi assumiria o trono da nação eternamente. E era sabido que Salomão não era essa pessoa. Era entendido que essa pessoa era o Messias. E quando esse homem passa a clamar e gritar: Jesus, filho de Davi, herdeiro do trono de Davi, tem misericórdia de mim. O anjo Gabriel, quando se encontrou com Maria, e mesmo quando Zacarias, ele anunciou. Tanto que João Batista introduziria o Messias, como que o filho que Maria teria seria o Messias. Agora um homem, um cego, que a priori ele não enxerga, mas ele vê alguma coisa que aquela multidão não enxerga. Ele vê o que aquela liderança não enxerga. Para muitos ali, eles podiam enxergar que Jesus era alguém que tinha um ministério de cura, ele era um curandeiro. Para aquele homem, ele está olhando para ele e está vendo, ele é o filho de Davi. Ele enxerga além do que aquelas pessoas estão enxergando. Além daquelas pessoas que não viam muito mais do que isso. E a sua expectativa, diferentemente daquela liderança judaica que se via como autossuficiente, justa o suficiente, sem ter cometido pecado e, portanto, sem precisar de perdão, esse homem se coloca diante de Jesus e clama: tem misericórdia de mim. Ou seja, ele tinha uma visão de si mesmo. E era uma condição de dar dó. Ele não tinha esperança. A cegueira era uma expressão da sua miséria, mas o clamor por misericórdia era muito maior do que olhar simplesmente para a sua cegueira. Ele se via miserável como aqueles leprosos que clamaram a Jesus. Aquele homem, veja, ele tinha uma característica como mendigo que ele é, e eu acho que de alguma maneira a gente enfrenta isso ainda hoje, é que preferencialmente mendigos são para não serem percebidos. Tomara que eles não nos interrompam.
Tomara que não tenha que abrir o vidro do carro. Tomara que quando eu passe naquele semáforo ele esteja aberto. De alguma maneira parece que eles prejudicam. E no caso desse aqui, ele estava efetivamente incomodando a multidão à sua volta. Veja o que diz o versículo 39. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que o ouvia gritando estava incomodada. O texto não nos diz por que ela estava incomodada. É possível que ela estivesse incomodada com ele, porque, afinal de contas, mendigo não merece nada mais do que um desdém. Ele era digno de ser desprezado e ignorado. E agora ele está chamando a atenção para si, gritando e clamando a atenção do mestre. Talvez eles não concordassem com a declaração que ele fazia, que Jesus era o filho de Davi. Talvez eles se sentissem atrapalhados porque eles queriam ver o Senhor Jesus e a sua evolução em termos de relacionamento com aquela comunidade que tinham pessoas doentes, a pessoas aprender, etc. E aquele homem gritando incomodava. É interessante, no texto de Marcos, quando nós lemos para o texto de Marcos, diz que quando ele gritava, a multidão reclamava. E quanto mais reclamavam, mais ele gritava. O fato é que a situação não mudava uma convicção que ele tinha. É que o seu futuro dependia daquele contato com Jesus, que era o filho de Davi. O seu futuro dependia de um ato de misericórdia de Jesus, que, entre outras coisas, viria a curá-lo. A pressão popular para que ele se cale é insuficiente. As reclamações pedindo que ele se cale são insuficientes. E desesperado pela redenção do Senhor, pela cura do Senhor, ele insiste e grita. Quando a multidão queria dizer: fica quieto. E nesse contexto, entendam, Jesus vem de um grande feito. Ele ressuscitou Lázaro. Aquela multidão celebra e festivamente acompanha Jesus. O Senhor Jesus tinha tudo para seguir a sua agenda. Eu vou para Jerusalém, essa multidão está comigo, me aprovando. Eu vou chegar em Jerusalém, eles vão jogar as palmas e vão dizer que eu sou um abençoado que vem no nome do Senhor. Entretanto, o Senhor entendia que aquele mendigo cego, para quem a multidão falava: cala a boca, justificava o Senhor parar e mostrar o seu poder. Veja o que diz o versículo 40. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Um mendigo cego, que se passasse aquela multidão como um cortejo, seria totalmente não percebido. O Senhor Jesus teve o cuidado de, por causa daquele homem que, da perspectiva da população, daquele povo, achar que eles eram incômodo, inadequado, inoportuno, inconveniente, o Senhor Jesus parou para aquele homem. Ele não somente parou, ele ordenou a multidão que estava mandando ele calar a boca, dizendo assim: tragam-no. Era uma maneira de confrontar aquela multidão que mandava ele calar a boca.
O texto de Marcos nos conta como é que isso aconteceu e nos traz um detalhe interessante. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Por causa de um homem que, na opinião da maioria, ele era inconveniente, era indigno, era inoportuno, era inadequado, tinha um comportamento socialmente desagradável. O Senhor parou por causa dele. O Senhor mandou que o chamassem. E lógico, ao ouvir que ele teve a atenção do Senhor, ele vem até o Senhor, e o versículo 41 nos diz: o que você quer que eu lhe faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Antes ele clamou por misericórdia, aqui ele está dizendo: eu quero ser curado. Antes ele chamou Jesus de filho de Davi, e agora ele chama Jesus de Senhor. Isso era também uma forma de reconhecer a divindade. Ele era cego, mas ele via. Ele sabia quem era Jesus. Aquilo que lhe foi dito acerca das passagens de Jesus, dos ensinos de Jesus, dos milagres de Jesus, foram suficientes para aquele homem, fosse pela ação do Espírito diretamente, fosse pelaquilo que as Escrituras ensinavam acerca da vinda do Messias, que seria marcada e caracterizada por manifestações de milagres e curas. Esse homem olha para aquela história que ele ouve de Jesus, e ele diz: ele é o filho de Davi. Ele é o herdeiro do trono. Tu és o Senhor. Eu quero ser curado.